O povo é de Deus. Agora, o bolo no qual eles emergem, e o pensamento dominante e a estrutura, a gente não vai dizer que é de Deus, porque não dá para dizer que o que a gente vai ler agora seja um pensamento divino. Trata-se de mais uma das facetas da estrutura machista e misógina que formava o povo de Israel, que estão aqui nas nossas escrituras, as escrituras cristãs, como primeiro, como sombra das coisas que haviam de vir, como nuvem de testemunhas de que, como apesar de uma estrutura como essa, as pessoas precisavam realmente, mais do que nunca, dependerem de Deus. E também serve para a lição, porque, embora a gente já tenha avançado acerca de tantas dessas coisas que são relatadas aqui, a gente não consegue avançar em outras coisas dessa estrutura que coloca o homem acima de tudo, onde tudo é feito pensando no homem, em quem nasceu com sexo masculino, onde a mulher nem existia. Mas para ficar melhor para a sua compreensão, leamos. Está em Deuteronômio no capítulo 25, do versículo 5 ao 9, que é uma passagem que vai se tratar do levirato. Levirato é uma palavra que vem do latim de levir, que seria cunhado, que era uma prática em Israel onde, quando um irmão falecesse e ele não tivesse deixado herdeiros, né, um dos filhos, né, o seu irmão mais próximo teria que obrigatoriamente se casar com a sua cunhada. Eu, por exemplo, eu sou o primogênito masculino de mais outros 2 irmãos. Então somos 3 homens e 2 mulheres na nossa irmandade, lá na minha família. Então se eu morresse e não tivesse deixado o meu filho Kevin, que eu tenho atualmente com 20 anos, o meu irmão mais próximo teria que se casar com a minha esposa. Simples assim, sem se perguntar sobre o desejo da mulher. A mulher não tinha desejo, ela vivia em função da sociedade. Daí nas culturas machistas e misóginas, a mulher ser sempre vista sendo como algo coletivo, que não pensa, que não deseja. Não se perguntava se a viúva gostaria de se casar com esse cunhado. Não, já estava tudo resolvido, era essa coisa tribal. Seu marido morreu, não tem um filho homem para quem que pudesse herdar, o irmão seguinte dele vai se casar com você, vocês vão ter um filho, e aí toda a herança vai para esse filho com quem você vai ter um novo casamento, né? Então leiamos assim para a gente ver o que dizia a lei. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. É curioso que a gente começa a perceber aqui, se você vai lá em Levíticos no capítulo 18, versículo 16, está dizendo que era proibido um irmão se deitar com a mulher do seu irmão. Era proibido o incesto. Aqui está se tratando do levirato, ou seja, o irmão morreu e aí sim, o irmão que ficou vivo teria de se casar com... Aí podia ver a nudez do irmão, né, nesse caso aqui. Porque era tudo pensando no homem, no estado do macho, na herança do macho, no homem, no nome de quem morreu. E aí continuando, né? A obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der, ou seja, a mulher não tinha filhos, ela dava filhos a um homem. O primogênito que essa mulher tiver com esse irmão do morto, será sucessor do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apegue ou não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, olha só, pensava sempre no homem. O homem poderia não querer casar com essa cunhada. Isso aconteceu, por exemplo, no caso lá de Tamar. O Onã não quis ter filhos com a Tamar. E aí diz a Bíblia lá em Gênesis que Deus o matou por causa disso. Ele derramava o sêmen na terra, que as pessoas confundem isso com a masturbação. E aí depois o irmão seguinte não quis se casar com Tamar, ficou enrolando.
Então está se pensando nesse homem que de repente não quer se casar com essa cunhada, né? E aí o que acontecia? Não quer tomar a sua cunhada? Subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Oh. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-lo, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá o rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. Pensamento sempre no homem. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado, ou seja, a casa do sem autoridade, a casa do vagabundo, a casa do covarde, o descalçado. Olha só, a gente tem aqui algum indício de justiça com a mulher que se sentiu rejeitada, mas não se perguntava sobre a subjetividade da mulher, né? O que ela pensa, o que ela quer. Não, ela tinha que cumprir um rito social pré-estabelecido. Esse cara não quis casar comigo. E é claro que isso tudo colocava a mulher numa situação de armadilha, porque se ela também não procedesse assim conforme lhe fora concedido por aquela sociedade, ela também não teria herança, ia ter de se prostituir, não tinha direitos sociais, né? Esse é o mundo misógino machista, essa é a cosmovisão de um povo que foi tirado por Deus do deserto, educado no deserto, mas que levou consigo muito tempo essa estrutura misógina, né? Ainda bem que Jesus veio nos resgatar de toda a maldição da lei, e nesse sentido, não só a maldição que ele carregou, mas a maldição que a lei era, porque isso aqui é uma maldição. Não precisa de mais nada aqui só tem um problema. Por que não se pergunta sobre a subjetividade de uma mulher? Por que não se pergunta sobre as vontades dela? Quando a gente vai fazendo os estudos, percebe-se que Israel nunca cumpriu muito direitinho essa lei do levirato, não. E nós já temos até mesmo no livro de Ruth, ainda nos tempos dos juízes, o caso de Ruth, que era uma moabita, que tinha ficado viúva de um dos irmãos de Boaz, e aí Boaz não era o cara que deveria se casar com a Ruth para dar nome, tinha um outro resgatador. E aí o que eles fazem? Ele combina com a Ruth, olha, eu vou tentar ver o que eu posso fazer aqui, né? Porque a Ruth gostou foi do Boaz, não foi do cunhado imediato, né? Então, ele vai lá e faz uma santa trama para poder ficar com a mulher que ele queria. E aí o irmão que teria direito a Ruth fala assim, eu não quero porque eu sou casado e aí eu não vou querer desapontar a minha mulher com essa outra, porque o cara tinha que ficar com a mulher do irmão além da que ele já tinha casado. Então isso tudo em Israel acabou não acontecendo muito, mas de qualquer maneira o Boaz se casa com a Ruth, não teve cusparada na cara pelo jeito, conforme manda a lei, graças a Deus, né, porque a Ruth que queria casar era com o Boaz, não era com o outro. E aí, nesse imbróglio todo, a gente vai vendo pela historiografia bíblica que a Ruth se torna a bisavó do rei Davi, uma moabita que entra aí para... Mas quem levou o nome foi a Noemi, né? Tinha todas essas questões de luta de classes ainda, né? Quando Marx ainda não tinha escrito os seus livros sociológicos e filosóficos. Mas isso é luta de classes, né? A mulher passa por todo esse vexame, mas o nome é dado a uma tal de Noemi, porque a Noemi é que era a hebreia, que viria a ser no futuro a judia. Mas de qualquer maneira, o que a gente precisa pensar aqui é que graças ao bom Deus que Jesus veio, ele se fez presente, ele mudou todas essas coisas, ele não mudou assim impondo uma lei, ele foi mudando as nossas percepções de dentro para fora. Tanto é que hoje em Israel nem se pratica mais isso, porque Israel é um povo monogâmico, pelo menos idealmente falando. Nenhum ser humano é monogâmico, né? E até os que se pensam monogâmico, há muitas outras coisas ali que estruturam esse relacionamento. Há muitas questões fantasmagóricas num relacionamento.
Poucas são as pessoas que encararam os seus egocentrismos, que encararam a sua estrutura psíquica e que podem dizer da plenitude de um casamento. Mas até quando as pessoas têm essa consciência, tem algo errado no ser humano que só vai ser resolvido quando a gente for habitado eternamente pelo Eterno. Eternamente no sentido de plenamente, né? Mas o interessante é a gente já ir caminhando nessa direção. E nesse sentido Israel é um povo monogâmico. Então não se pratica mais isso. Já nos dias de Jesus isso era estranhado, porque os saduceus, por exemplo, falavam assim, como assim que um irmão pode ficar casando aí com as cunhadas? Como é que isso vai ser no céu? Vai ficar casado com quem? Tinha essas argumentatividades, né? E Jesus falava assim, olha, preocupe-se com isso não, no céu não se casa, nem se dá em casamento, ou seja, não é o casamento o eixo da vida. No céu só existe amor. E não há cérebro humano, nem intelectualidade humana que consiga sequer compreender o que seja isso. Ou seja, nem se preocupe com isso que vai vir lá. Preocupe-se em ser de Cristo aqui. Então aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição desta lei também. Onde as mulheres podem escolher, onde as mulheres não precisam ser mais vistas como alguém que vai ter de ser comida por um irmão que ficou vivo em nome de patrimonialismos. Que a gente tem aqui o machismo e o patriarcado, né? Que você pensava nos bens do homem. A mulher não tinha valor nenhum aqui. Leia depois com calma a referência que você vai ver. E a única coisa que a gente pode extrair aqui do Evangelho é isso. Que Cristo nos livrou desta maldição, desta lei. E sabe o que mais nos dói? É que nós estamos precisamente num Brasil cristão que está aí fazendo manifestações para que estas medidas, não esta necessariamente, mas que medidas legalísticas e desumanas como essas sejam praticadas. E é engraçado, por exemplo, uma última reflexão que a gente pode pensar aqui. A gente lê isso e fala assim, isso não é praticado mais hoje em dia, então para que você está lendo isso? Isso é vão. Sabe para que serve a gente meditar em situações como esta? Exatamente para te chamar a atenção para outras questões. Porque, por exemplo, se a questão do levirato já está resolvida, porque a gente lê e fala que hoje não é mais assim, por que a gente não consegue pensar isso em relação aos costumes referentes às mulheres? Em relação à questão da menstruação da mulher? Em relação à diversidade sexual que a gente já tem falado em outros vídeos? Por que para esse versículo? Não, ela está na Bíblia lá, ó, Deus falou que não aceita um homem deitado com outro homem como se fosse mulher. Sem fazer as leituras do que isso implicava. A gente consegue ler isso aqui. Está aqui, ó, instruções detalhadas de coisas que já não existem mais. Por que a gente não pode pensar isso sobre essas outras questões que eu mencionei? Então, eu trouxe aí à luz nesta meditação essa passagem para a gente pensar nisso. Cristo nos resgatou da maldição desta lei e Ele continua querendo que você se resgate de muitas outras maldições, de uma outra lei que está em nós, que é a lei do pecado, que é a lei da estrutura humana, e é uma estrutura que coloca o homem acima de tudo, uma estrutura que faz as pessoas desejarem um tradicionalismo que é nocivo. A tradição é bem-vinda, o tradicionalismo é nocivo. A tradição deveria continuar existindo. Respeito ao outro, respeito à ciência, respeito ao bom senso, respeito à cidadania. O que o tradicionalismo faz? Todo mundo se veste verde e amarelo em pleno período de isolamento social, de solidariedade e amor uns aos outros, ou seja, o meu contato com você agora é do cuidado. Para eu não me contaminar você, a gente fica longe, até a gente poder ver o que vamos fazer com esse vírus. O que os tradicionalistas fazem? Eles sacrificam a tradição do respeito ao próximo para instituir um tradicionalismo da imposição, de ricos querendo dominar pobres, de médicos se achando superior a enfermeiros. Ou seja, é isso que está acontecendo aqui. Aqui a mulher não era vista como cidadã. No Brasil atual, o médico é visto como mais pessoas do que os enfermeiros. Um trabalhador assalariado é visto como menos pessoa do que o empresário. E é só você ligar a sua televisão aos domingos que você vai ver a barbárie do tradicionalismo, que vem exatamente para matar a tradição.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e por isso mesmo amar ao próximo como a nós mesmos. Essa tradição tem de ser preservada. Os profetas lutaram muito pela tradição, apontando o dedo na cara dos sacerdotes que só queriam o tradicionalismo. E o Brasil precisa muito entender esse espírito hoje. Né? O levirato não existe, mas o princípio desse tradicionalismo continua. As pessoas têm pavor de que as mulheres expressem o mínimo de consciência de direitos que ela tem. Pense nisso. E deixe o Evangelho entrar aí nos recônditos do seu ser, se libertando, ficando com a tradição do amor de Deus e rechaçando o tradicionalismo das politicagens de extrema direita ou fascistoides. Livre-se disso no nome de Jesus.